Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a entrevista de apresentação de André Mazzuco, novo executivo de futebol do Santos Futebol Clube. Falou sobre vários assuntos que a torcida do Santos tem interesse, questão do Caio Jorge, renovação do Sanches, Ganso volta ou não volta, teremos mais reforços ou não teremos mais reforços? Então, vamos comentar tudo isso que o André Mazzuco falou nessa entrevista coletiva. Mas antes disso, eu quero te dar uma dica muito bacana para você baixar o aplicativo da OneFootball, é 100% gratuito. Vou deixar o link aqui na descrição. Coloca o Santos como a sua equipe favorita e você sempre será notificado com todas as notícias, né, do Santos Futebol Clube. Tem também o tempo real dos jogos, então não perde mais tempo e baixa o aplicativo da OneFootball. E bom, vamos começar esse resumo, né, da entrevista coletiva do Mazzuco, falando principalmente de algumas situações que o Santos precisa resolver, questões de renovações, contratações, e ele fala bastante sobre isso. Confere aí. Acho que a gente tem situações emergenciais, mas é que essas situações fazem parte já do nosso trabalho, né? Renovações, discussões de contrato, formatação de elenco. A gente tem um trabalho também recém-iniciado do Fernando Diniz, né, que chegou recente ao clube, então isso também facilita um pouquinho nesse processo de discussão. Obviamente eu estou chegando recente aqui, mas a gente já iniciou algumas conversas e, naturalmente, esses casos a gente pretende resolver da melhor forma possível, todos eles com suas características e as suas necessidades de intervenção em relação ao Santos, mas são situações realmente que nós precisamos definir num espaço mais curto de tempo. E elas vão ser trabalhadas em conjunto, tanto com a comissão técnica, com a diretoria, né, com o presidente, para que a gente possa ter aí um desfecho adequado para que o clube necessita no momento. O assunto que o André Mazzuco respondeu durante a entrevista coletiva foi a situação de Paulo Henrique Ganso. Todo mundo já sabe do interesse, né, de ambas as partes, tanto do Santos como também do próprio jogador, para que ele retorne ao Santos, né? Tem uma parte de dentro do Santos que é a favor da vinda do atleta, tem outra parte que não é tão a favor assim. Tem também a vontade do próprio Fernando Diniz de contar com o jogador, né? O Ganso, que se a gente pegar nos últimos anos aí, o melhor momento dele foi justamente quando ele foi treinado pelo Fernando Diniz, e o Fernando Diniz acha que seria interessante contar com o Ganso também. Então, o André Mazzuco respondeu sobre essa possibilidade de Paulo Henrique Ganso voltar ao Santos. Esse é um assunto que ele é até recente, né? Essa discussão, eu não tive nenhuma reunião específica sobre o assunto do Ganso. Obviamente é um atleta que teve seu início aqui, tem uma história, tem outras oscilações nessa história, mas naturalmente é um atleta que teve um momento muito importante com o Fernando Diniz também. Mas em relação à negociação, a possibilidades, eu não posso te responder, porque eu preciso me inteirar ainda mais desse assunto e entender na sequência a melhor forma da gente conduzir. Mas hoje eu não tenho uma resposta sobre o Ganso. Falando de reforços, né, já pegando esse gancho do Ganso, ele falou também como que o Santos está fazendo, como que vai atuar no mercado. Obviamente que o Santos vai apostar em apostas, né, promessas, como o próprio Moraes, como o próprio Zanocelo, até mesmo o Danilo Boza, né, que são jogadores que vieram de times do interior, mas também que o Santos quer aproveitar como que vai andar tanto na Sul-Americana como Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro, para ir observando as possibilidades que o Santos terá ao longo dessas competições e também as necessidades do elenco. Então não é possível falar, nós vamos trazer mais tantos jogadores, 3, 4 jogadores. Então achei que foi interessante essa resposta dele, principalmente na questão de que o Santos vai mapear jogadores para serem desenvolvidos aqui. Não é só de jogador pronto que se vive um clube de futebol. Às vezes você consegue desenvolver o jogador, e ele também citou essa característica, né, que o Fernando Diniz tem em desenvolver, trabalhar melhor com esses atletas. O Santos, dentro desse cenário, a gente tem que ser assertivo, e ser assertivo não significa só atletas que sejam indiscutíveis, né? Hoje a gente tem uma capacidade de analisar o mercado, de trabalhar o perfil do atleta, entender um pouquinho a identidade do Santos, né? Que a gente tem isso muito claro dentro desse DNA do clube.
Então, às vezes as apostas elas são bem mapeadas justamente para que nos ajudem e possam ser desenvolvidos aqui, como é o caso que você citou do Moraes. O Marcos Guilherme é um atleta que eu até considero mais oportunidade do que aposta, é um menino que já tem uma experiência interessante, tem um perfil que agrada muito, agrada a comissão técnica, me agrada também. Então, acho que foi uma oportunidade de mercado. Naturalmente, dentro do processo nosso de formatação de elenco e da condução que a gente vai ter nas competições, a gente tem a obrigação de estar sempre atento às oportunidades também, dentro daquilo que a gente enxerga como necessidade. E, em paralelo, desenvolver ao máximo aqueles atletas que estão conosco hoje, sejam jovens, sejam atletas que já estão na equipe, para que a gente possa extrair o máximo deles aí, essa entrega que a gente vai precisar para a temporada. Mas o mercado, ele é como eu falo, ele é constante. Então, a gente nunca vai falar que fechou o grupo, ou que contratou isso ou aquilo, ou que terminou, porque a gente tem que estar atento. Às vezes tem oportunidades de mercado, às vezes tem saídas, às vezes tem reposições que a gente tem que fazer. Então, é importante a gente estar atento, entendendo o cenário que o clube tem hoje, né, para nos dar essa condição de, dentro de uma oportunidade viável, a gente poder fazer. Quando a gente fala do elenco, o Santos ele tem atletas muito interessantes, nós temos um sub-23, nós temos atletas que estão no elenco principal, e o Diniz é um treinador que gosta muito de desenvolver trabalho, isso é importante, desenvolver o atleta, né, potencializar as virtudes, então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, muito também pelo momento que o clube passa financeiramente, enfim, né, para realmente entender aquilo que a gente vai ter necessidade pontual. O próprio Fernando, né, chegou recente ao clube, então ele ainda está desenvolvendo suas análises, suas perspectivas, para a gente faça isso em conjunto, né? Então, mais uma vez, quando a gente fala em elenco, é algo constante, a gente está sempre buscando as melhorias e desenvolver o trabalho. A gente tem um grupo em potencial, tem atletas importantes que com o trabalho vão realmente nos entregar mais. E dentro disso, ao longo das nossas competições que nós vamos enfrentar, e que tomara que a gente enfrente as 3 competições por um longo tempo ainda, né, a gente vai ajustando o que precisa fazer, sempre em conjunto com a comissão técnica, com a diretoria, enfim. É um trabalho nosso diário e que é muito válido aí para a nossa sequência. E a pergunta que não quer calar, será que Sanches e Caio Jorge renovam com o Santos? Né? Eu acho que hoje é uma das questões que mais deixa o torcedor santista apreensivo. O Caio Jorge, que vem fazendo gols, desde aquele clássico contra o Palmeiras que ele marcou, ele vem sendo importante nos jogos do Santos, e é um jogador que vem se valorizando também, né? Está em ascensão, e os clubes da Europa que já estavam interessados e monitorando o Caio Jorge, obviamente, com essa boa fase que ele está vivendo, aumenta ainda mais esse interesse. Mas vale lembrar que em 30 de junho ele já pode assinar um pré-contrato e sair do Santos de graça. Então o Santos precisa resolver essa situação do Caio Jorge, se ele vai permanecer, se ele vai sair, se ele vai renovar, se ele não vai renovar, porque é importante até mesmo a questão técnica, né, para o Santos saber se precisa procurar outro jogador para essa posição, ou também para o Santos se preparar, né, para uma venda, né? Acho que o mais importante disso é que o jogador, se for sair, o Santos receba algo, porque daí ele consegue se proteger tanto esportivamente, né? Pegar o dinheiro para contratar uma outra peça de reposição, caso seja necessário, né? Então o Santos precisa estar protegido em relação a isso. Outra questão que ele falou também é em relação a Carlos Sanches. Inclusive, quem assistiu a coletiva e acompanhou o chat, viu que a hashtag Renova Sanches estava em alta. Era só isso que você olhava do chat e enxergava. Renova Sanches. E é um jogador também que é importantíssimo. Além da liderança, também é uma posição carente, né? Principalmente depois da saída do Pituca, a lesão do Sandri, o Jobson também se machucou. Então o Santos precisa de mais peças de opção, né, para esse meio-campo do Santos, e peças mais experientes. O próprio Fernando Diniz disse sobre a necessidade de mesclar jogadores jovens e jogadores mais experientes. Então o Sanches seria fundamental para esse time do Santos. Óbvio que eu entendo a preocupação do Santos em como o Sanches volta depois dessa lesão, mas eu acho que é um esforço necessário, é um risco até mesmo que a gente pode correr, mas que se ele voltar sendo aquele Sanches que a gente espera dele, o Santos ganha muito. Então confere aí o que o Mazzuco falou sobre isso. O Sanches é um atleta que todo mundo que acompanha o futebol sabe a qualidade, a importância que já teve para o Santos e que tem. É um atleta que o Diniz gosta também. Então, assim, a gente tem uma perspectiva positiva, sim, de uma manutenção dele conosco. Eu acho que para ele também
pode ser importante, porque ele já tem uma história conosco e, enfim, está num momento de carreira também bacana, de tomada de decisão. Então, nós temos boas perspectivas em relação a isso. E o Caio é um menino que o mercado todo do futebol conhece, está nos ajudando bastante e realmente tem uma característica muito importante. Cria da casa, são fatores bem relevantes e que vai realmente demandar uma atenção nossa dentro das possibilidades. Lógico que é um menino que a gente conta, o Diniz conta, nós contamos também, e aí nós temos que entender o processo, como ele vai se desdobrar, né? Mas enquanto isso, a gente espera que o Caio nos ajude bastante aí durante esse ciclo, né? E é isso, pessoal. Essa foi um resumão, um apanhado da coletiva do André Mazzuco. Se você quiser acompanhá-la na íntegra, tem lá no canal do Santos, da Santos TV. Muito bacana, gostei demais da postura do nosso novo executivo de futebol. Espero que agora as coisas que estavam travadas, né, renovações, até mesmo negociações por novos reforços, o Santos consiga dar um rumo mais rápido, né? O Santos precisa se reforçar. Tem um campeonato brasileiro que é um campeonato muito disputado, que vai ser disputado em alto nível também. E tem a Sul-Americana, né, que vamos ter aí um tempinho, um mês e meio mais ou menos, para a gente se preparar, mas que logo de cara é um adversário argentino, independente, né, sempre chatinho de enfrentar equipes argentinas, e a Copa do Brasil. Santos venceu o Cianorte por 2-0, mas a gente também precisa já pensar nas próximas fases, né? O Santos, se tudo der certo, confirmar essa classificação. Quero aqui nos comentários o que você mais gostou dessa fala do André Mazzuco. Também, se você não gostou, pode deixar aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui. Estou nas redes sociais, @nagilaluz, no Twitter e no Instagram. Espero você lá. E um grande abraço para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.